Shalom, uma boa noite direto aqui de Jerusalém. Eu ouvi nos últimos dias e nas últimas semanas muita gente falando libertem Gaza, e eu concordo plenamente com essa frase. A gente tem que juntos ajudar Gaza a se libertar do Hamas. E hoje eu quero falar da real situação das pessoas de Gaza. Nós falamos nas lives anteriores da situação em Israel, eu comentei um pouco inclusive sobre a Cisjordânia, mas hoje eu quero me focar o que as pessoas de Gaza estão vivendo e principalmente sofrendo. Porque o sofrimento de Gaza é grande. A questão é que não todo mundo entende por que e como a população de Gaza está sofrendo. E a gente tem que entender que a maior parte desse sofrimento é causado pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, vamos deixar isso bem claro. O Hamas é um grupo terrorista que causa o sofrimento da população de Israel e também da população palestina. Então, vamos, no dia de hoje, aproveitar para orar por todas as pessoas inocentes nesse conflito. Tanto pelas pessoas em Israel, como para as pessoas em Gaza, que na sua grande maioria não tem absolutamente nada a ver com os terroristas do Hamas. Mas vamos começar entendendo quem é o Hamas e como eles surgiram. Como eu já falei, o Hamas é uma organização terrorista. Eles foram fundados em 1987, quer dizer, não tanto tempo atrás. E o objetivo do Hamas é o extermínio de Israel e a criação aqui na região de um grande califado islâmico. Para quem está familiarizado um pouco com a ideologia da Jihad Islâmica, do ISIS, da Al-Qaeda, as ideologias entre esses grupos elas são bem parecidas. Então o objetivo deles não é a criação de um Estado palestino, o que sim, quem busca a criação de um Estado palestino é a autoridade palestina. Vamos deixar eles de lado. O Hamas não busca a criação de Estado palestino, o Hamas busca a destruição de Israel e a substituição de toda essa região. Isso inclui os territórios da autoridade palestina de Israel e de Gaza, transformar tudo isso num grande califado, numa grande região muçulmana extremista que segue a Sharia. Mas para aqueles que não querem acreditar somente nas minhas palavras, eu quero ler para vocês um trechinho aqui do Estatuto do Hamas. O Estatuto do Hamas ele é bem grande. Quem quiser buscar na internet, busque. É fácil de encontrar, é só escrever Estatuto do Hamas. As primeiras opções que aparecem no Google já são as certas. Mas vamos ler aqui 3 trechinhos pequenos do Estatuto do Hamas. Sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. Nunca serão capazes de nos causar sério mal. Serão apenas os incômodos. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, por onde possam se encontrar. A hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem por detrás de árvores e pedras, cada árvore e cada pedra gritará: ó muçulmanos, servos de Alá, há um judeu detrás de mim, venha e mate. E agora, pessoal, prestem atenção nesse último trecho que eu vou ler. Não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, pela guerra santa. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são uma perda de tempo e uma farsa. Não fui eu que escrevi essas palavras, essas são as palavras da boca do próprio Hamas. O Hamas tem uma jihad, uma guerra santa. É horrível usar essa palavra, eu não gostaria de usar nenhuma vez a palavra guerra e santa associada,
Quando eu digo guerra santa, é guerra santa na visão dos terroristas, obviamente. Não na visão dos judeus, cristãos e nem da maioria dos muçulmanos. Mas o Hamas vê isso como uma guerra santa, uma guerra em nome de Alá. E eles querem fazer essa guerra santa contra judeus, mas também contra cristãos. E eles não acreditam em acordos de paz. Isso é muito importante a gente entender. Quando as pessoas falam, vamos fazer um cessar-fogo, vamos fazer um acordo de paz, o próprio Hamas já disse 1 milhão de vezes que eles não têm interesse em fazer acordos de paz, nem cessar-fogos duradouros. Para quem não sabe, Israel e os palestinos já começaram a fazer acordos de paz no passado. A gente está falando principalmente nos anos 90, começou um processo muito bom de acordos de paz entre Israel e a OLP, a Organização da Libertação da Palestina. Se fizeram acordos. O principal desses acordos se chama o Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo entre a Autoridade Palestina, a OLP e Israel, elas tinham alguns princípios. O primeiro princípio, os 3 principais princípios que eu quero falar para vocês. Primeiro, é nos acordos de Oslo, as partes, eles abrem mão do terrorismo. Então, a OLP disse, nós não vamos mais usar terrorismo contra Israel. Também a OLP reconhece o direito de existência de Israel. Se pode discutir fronteiras, se pode discutir volta de refugiados, se pode discutir tudo. Mas a OLP reconhece a existência de Israel e reconhece a necessidade, os dois lados reconhecem a necessidade da existência de 2 países, Israel e um país palestino, um Estado palestino. Eu já falei minha opinião aqui várias vezes no canal, eu vou repetir hoje, eu sou a favor da criação de um Estado palestino. Agora, isso que sou alguma coisa sensata, reconhecer que os 2 estados necessitam existir e que se vai abrir mão do terrorismo, o Hamas não aceita esses acordos. Quer dizer, todos os acordos de paz assinados entre Israel e os palestinos, o Hamas não aceitou jamais nenhum desses acordos. Isso é importante a gente entender. Eles não querem abrir mão da jihad, da luta armada pelo extermínio de Israel. Agora, como é que um grupo terrorista, que surgiu até não tanto tempo atrás, a gente está falando de 30 e poucos anos atrás, como um grupo terrorista se transformou nas maiores manchetes dos jornais do mundo todo? Quando a gente está agora, deixa eu abrir aqui de novo os comentários para vocês. A gente está vendo que o mundo todo está falando da guerra entre Israel e Hamas, a guerra entre Israel e Hamas, mas como o Hamas, um pequeno grupo terrorista, se transformou na potência que eles são hoje em dia. E a gente agora vai falar um pouco da história do Hamas nesses últimos aí quase 20 anos. Deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários de vocês. Vamos lá. A faixa de Gaza, quando a gente fala da partilha da Palestina, da divisão entre Israel e o território palestino, a faixa de Gaza deveria ser criado um Estado palestino em 1948. Não é criado o Estado palestino, os palestinos e os países árabes não aceitam a decisão da ONU e declaram guerra. Então a faixa de Gaza passa a ser parte do Egito. Para quem não sabe, a faixa de Gaza foi controlada pelo Egito entre 1948 e 1967. Em 1967, Israel conquista a faixa de Gaza e vai controlar a faixa de Gaza de 1967 até 2005. Em 2005, Israel decide fazer uma retirada unilateral de Gaza. O que isso significa? Isso significa que Israel diz, olha pessoal, estamos indo embora. Israel retira todos, mas todos os judeus e israelenses de dentro da faixa de Gaza, tanto civis como militares. A gente tem que lembrar que, pessoal, em Gaza existiam comunidades judaicas vivendo há muito tempo, muito antes de 1967. A gente está falando de comunidades lá que viviam já há mais de 100 anos, algumas comunidades inclusive centenárias. A gente tem, por exemplo, sinagogas bizantinas na faixa de Gaza de 1500 anos.
Então havia presença judaica na faixa de Gaza, mas era uma minoria. E por